Fala galera, bem-vindos ao canal Epistemologia, o seu canal do conhecimento. Bom, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like ao final do vídeo e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos aqui do canal. Se você tem gostado aqui do conteúdo e quer contribuir com o canal, você pode fazê-lo pelo Pix. Eu vou deixar aqui o Pix, daí você contribui com o valor que você achar melhor, tá bom? Bom, você lembra deste vídeo aqui, ó? Dá uma olhadinha. Iluminismo, movimento europeu do século XVIII. Este movimento enaltecia a razão em detrimento da fé e se colocava contra o absolutismo e a intolerância religiosa. Bom, se você quer saber mais sobre este movimento, não perca os vídeos que irei estar colocando aqui no canal. Estarei primeiramente apresentando o iluminismo sob o ponto de vista histórico, depois o iluminismo sob o ponto de vista da filosofia, ok? Estarei mostrando o iluminismo alemão, o iluminismo francês, o iluminismo inglês e a influência que o iluminismo teve também sobre Portugal. Pois bem, antes de eu falar sobre o iluminismo sob o ponto de vista histórico e fazer esse recorte que eu disse sobre o iluminismo francês, inglês, alemão e também a influência que o iluminismo teve em Portugal, eu quero primeiro falar de um movimento que eu diria que o iluminismo tem características muito parecidas com este movimento que eu quero abordar hoje aqui neste vídeo, que é sobre o renascimento, o renascentismo. Mas eu vou fazer um resumo aqui deste movimento e dizer quais os principais ou as características principais deste movimento e quem levou esse movimento à frente, vamos dizer assim. Porque o renascentismo ele abrange todas as áreas da cultura humana daquela época, portanto tem muita informação. Então vai ser bem resumido mesmo, ok? Bom, então vamos começar. Para a gente falar sobre o renascimento, o renascentismo, por volta ali do século XIV, mais ou menos, apareceu uma doença, né, devastadora. Não sei se você já ouviu falar da peste negra. Bom, basicamente, devido ao aumento demasiado das grandes cidades, né, conhecida como os burgos, e a falta de infraestrutura social, saneamento básico e quaisquer hábitos de higiene e limpeza, isso fez com que lugares se tornassem focos epidêmicos dessa doença, a peste negra, gerando então uma demasiada mortalidade, disseminando muita fome. Deste modo trouxe revoltas populares, né? Surgiram ali revoltas populares, tanto ali na Inglaterra como na França e também na Itália e Flandres. Outros motivos dessa revolta foram as explorações advindas dos senhores feudais, que aumentaram a carga de serviço para os trabalhadores que sobreviveram, né, dessa doença. Deste modo, para compensar essa sobrecarga, adotaram uma forma mais rentável de trabalho. Adotou-se então o trabalho assalariado, né, e o arrendamento. Ou seja, os servos dos senhores feudais foram liberados para vender seus excedentes no mercados da cidade. Disso resultou então uma produção agrocomerciais. Daí vemos que a crise do século XIV, com essa doença e essa exploração e depois esta liberação dos servos que começaram a vender os seus trabalhos e fazerem produções agrocomerciais, tudo isso contribuiu mais ainda para o enfraquecimento do feudalismo e o fortalecimento do capitalismo. Neste período de grandes modificações, sobretudo sociais, os filósofos, os artistas, os cientistas, conhecidos como os humanistas, indivíduos que desde o século anterior se esforçam para mudar o modo tradicional de estudos medievais, porque lá ensinavam apenas o direito, a medicina e a teologia, mantendo, portanto, uma concepção estática, hierárquica, dogmática da sociedade de maneira a preservar a ordem feudal. Sendo assim, esses pensadores, de modo geral, procuraram reformular e revitalizar os estudos tradicionais, baseando-se no programa Studia Humanitatis, que quer dizer estudos humanos, que incluíam poesia, a filosofia, a história, a matemática e a eloquência. Disciplina essa resultante da união da retórica com a filosofia. No primeiro momento, este título indicava isso, mas claro que posteriormente se aplicava a todos os que criticavam o modo de cultura tradicional, adotando novos valores de comportamentos centrados no indivíduo. Aí também
Neste momento surge então o antropocentrismo, ou seja, quando você tira o modo de comportamentos advindo da igreja e passa a adotar o modo de comportamento dos indivíduos, em sua capacidade realizadora, quer fossem professores ou cientistas, clérigos ou estudantes, poetas ou artistas plásticos. Mas veja, estes inovadores, esses pensadores humanistas, não eram vistos com bons olhos. Daí surgiram então as perseguições, a exemplo de Dante, Maquiavel, que conheceram o exílio. Segundo consta, Galileu foi submetido à prisão e tortura. Giordano Bruno e Etienne Dolet foram condenados à fogueira pela Inquisição. Apenas para mencionar o destino trágico de alguns dos mais famosos representantes do humanismo. É preciso falar também que este novo modo de pensar modificou todas as áreas do conhecimento humano. A exemplo das artes, a ciência, a literatura, a arquitetura, isso em vários lugares da Europa, em Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Alemanha. Portanto, é possível falar que há uma rica variedade das suas manifestações humanistas ou renascentistas, podemos dizer também, humanistas, porque coloca o homem como centro, pois tratava justamente da liberdade humana e de sua criatividade. Bom, resumidamente, é claro que, como eu falei, existem muitos elementos. Se eu fosse fazer um vídeo aqui de história mesmo sobre o renascentismo, o renascimento, seria um vídeo aqui, no mínimo, aqui de 1 hora. Mas eu apresentei esse conteúdo para vocês entenderem depois as características do movimento iluminista, que eu vou apresentar aqui primeiro o ponto de vista histórico e depois eu vou entrar com os recortes de alguns filósofos iluministas, para vocês entenderem que há características do movimento iluministas que já estavam nesse movimento renascentista ou humanista. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo e, como eu falei no início, deixe aqui o seu like e até a próxima.